A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 10, Lições Bíblicas Jovens, que tem como título O Reino do Messias, o Milênio, dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos, ao qual esse trimestre nós estamos estudando escatologia bíblica, ou seja, a doutrina das últimas coisas. Na lição de hoje nós comentaremos um pouco sobre o período milenial, ou seja, um período de 1000 anos. São 1000 anos, meu irmão, literais, que Cristo estará reinando nesta terra. Então, pois bem, nós vamos falar agora sobre o milênio. O que é o milênio? Vamos responder, como já falamos agora há pouco. É um período de 1000 anos. O próprio nome já nos fala que é um período de 1000 anos literais em que Cristo estará reinando aqui na terra, porque o milênio, meu irmão, corresponde à última dispensação. A história da humanidade, ela foi dividida em dispensações. Hoje nós estamos na dispensação da graça, que é a sexta dispensação, e a última dispensação nesta terra será o período milenial, porque após o período milenial, todos os que foram salvos em Cristo vão viver em um estado eterno ao lado de Cristo, e aqueles que rejeitaram a Cristo e viveram a parte dos mandamentos, dos preceitos, daquilo que Cristo sempre ensinou para que a humanidade viesse a chegar ao pleno conhecimento seu, para alcançar a salvação em Deus, rejeitaram. Esses que rejeitaram estão agora em condenação eterna, ou seja, numa eterna perdição, sofrimento eterno, enquanto os salvos em Cristo estarão em vida de gozo e paz ao lado do Senhor. Isso após o milênio, porque o milênio é esse período de 1000 anos. Na lição de número 1, nós fazemos alguns paralelos, explicando as visões que tem quanto a esse milênio. Ou seja, nós aqui que estamos ensinando as lições bíblicas da CPAD, defendemos e cremos e temos a convicção, porque as Sagradas Escrituras são claras quanto a esses temas. Não precisa de muita especulação, não precisa buscar cabelo em cobra, meu irmão. As Escrituras são claras, são um período de 1000 anos em que Cristo irá inaugurar esse período milenial, porque é um reino de Cristo, é Cristo reinando sobre a terra. Cristo irá reinar, por isso nós somos considerados milenaristas e pré-tribulacionista, porque acreditamos que a igreja será arrebatada antes da tribulação e que Cristo regressará na sua volta visível, como nós estudamos na lição anterior, a volta triunfal de Cristo, sobre esse período que Cristo irá voltar antes e nós entraremos com Cristo. Porque a igreja já estará com Cristo, por isso pré-tribulacionista. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação e estará com Cristo. Ao final da grande tribulação, Cristo voltará com a igreja para resgatar Israel. E partindo daquele ponto, quando Cristo lançar o falso profeta e o anticristo no lago de fogo e enxofre e exterminar aqueles que vieram combater contra Israel, entraremos depois desses acontecimentos, depois da guerra do Amagedon, que é essa guerra do anticristo contra Israel, e Cristo virá para resgatar Israel durante essa guerra, e quando Cristo voltar, a guerra será findada, porque Cristo, pelo sopro da sua boca, destruirá todos aqueles que se levantaram contra Israel. E daquele momento ali vai começar o reino milenial de Cristo, que é esse período de 1000 anos aqui na face da terra. Nesse período, Satanás vai estar preso, como nós falamos na lição anterior, e por isso nós temos essa visão pré-milenista, porque é o que se coaduna com o que as escrituras nos ensinam e nos mostram claramente. Diferente dos amilenistas, que eles falam que esse milênio será um tempo exclusivamente espiritual. Eles falam que a prisão de Satanás já aconteceu lá no Calvário, na época de Constantino, imagine só. Ou em algum período posterior. Já aconteceu esse período de 1000 anos. Mas como aconteceu, meu irmão? As escrituras mostram, claro, o que vai acontecer nesse período de 1000 anos. A terra se encherá do conhecimento do Senhor. O jovem morrerá de 100 anos, imagine só. A criança brincará com a serpente. O cordeiro brincará com o leão. Pastarão os dois juntos. O leão comerá pasto. Ou seja, vai ser uma mudança
tanto no reino animal quanto no reino espiritual, porque não estaremos mais sujeitos à ação do tentador. Vai ter pecado no milênio? Certamente, porque vai ter pessoas no milênio, em corpos físicos. Isso nós vamos falar também na lição. Então nós temos que entender isso. O período de 1000 anos não se refere a um período espiritual, mas é um período literal. Serão exatamente 1000 anos de Cristo reinando sobre a terra. Por isso tem-se essa visão. Então nós devemos entender, inclusive na declaração de fé das Assembleias de Deus, está bem claro essa síntese do que é o milênio. Fala que o milênio é o reino de Cristo com duração de 1000 anos, que terá início por ocasião da vinda de Cristo em glória com seus santos. Todos os que estiverem vivos na terra após esses acontecimentos serão submetidos ao governo de Cristo. Nesse período, Satanás estará aprisionado num abismo. Isso significa que a ação destruidora na terra será neutralizada e assim será iniciada uma nova ordem. Neste reino haverá perfeita paz, retidão e justiça entre os seres humanos e também harmonia no reino animal. A sede desse governo será Jerusalém. O Senhor Jesus assentar-se-á sobre o trono de Davi e de Jerusalém reinará sobre toda a humanidade. Será a conclusão do programa divino sobre o povo de Deus, Israel. E a igreja também vai estar com Cristo. Então essa é a perspectiva desse reino milenial. Vai trazer grande esperança, sentimento, meu irmão, adverso de quando, por exemplo, nós observamos a atualidade, que é o drama da injustiça, da corrupção, que predomina a luz de todos, a plena luz. Os homens hoje já perderam a razão quanto à esperança futura, vivem exclusivamente para obter tudo nesta vida, mas essa vida vai passar. E como Jesus falou da história do rico e Lázaro, da história, eu falo história porque não é parábola. Embora a epígrafe das Bíblias, de algumas, porque estou saindo agora, já está tirando esse epígrafe como parábola, porque ele está falando de um acontecimento que aconteceu, de algo real. E Cristo fala, enquanto Lázaro vivia nessa terra, mendigando, sendo lambido suas feridas pelos cachorros, enquanto o rico vivia de regalias, de vida boa, mas quando dois morreram, foram para lugares diferentes. Mas não é porque Lázaro foi pobre que ele foi para o céu, não, mas porque ele seguiu os mandamentos do Senhor. Embora pobre, fazia conforme a vontade do Senhor. E o rico talvez tivesse até poder, enquanto nesta vida tivesse até autoridade, mas quando morreu, meu irmão, todos são iguais perante Deus e Deus vai pesar. E a balança de Deus é justa, porque ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Então o reino milenial é um reino de glória, é um reino de poder, um reino que Cristo estará reinando nessa terra, junto com Israel e com os seus santos, ou seja, a igreja. Então a saúde do povo vai ser restaurada, porque imagine só, o jovem vai morrer com 100 anos, meu irmão. O mais jovem morre com 100 anos, imagine só, esse período de 1000 anos. Vai ter pessoas que vai viver esse período de 1000 anos todo em corpo físico, em corpos humanos, meu irmão. Porque a saúde, meu irmão, não vai ser como hoje, que pessoas vão morrer. Hoje as pessoas morrem, não tem medicamento. As doenças, as crises sanitárias. Isso no milênio não vai existir mais, meu irmão. Não vai, nesse novo mundo as pessoas vão chegar facilmente a 100 anos. Os hospitais vão ser erradicados, não vai ter hospital, não precisará mais de hospital. O sistema de saúde, meu irmão, vai praticamente deixar de existir. Aí vem até aquela questão, certamente algumas profissões no milênio vão deixar de existir, e dentre elas, eu não tenho dúvida, serão muitas da área da saúde, da segurança pública, vão ser erradicadas, porque a saúde, meu irmão, o povo vai ter saúde, porque estará vivendo em uma terra plena que está sendo transformada, porque o período milenial, meu irmão, é a preparação do mundo, não só da terra, mas do mundo, para adentrar o estado perfeito. E durante esses 1000 anos a terra vai voltar, como Paulo fala lá aos Coríntios, que a terra hoje geme.
esperando a redenção, porque quando o ser humano for redimido com Cristo, meu irmão, totalmente passar essas coisas, essa terra será transformada. Observe que novos céus e nova terra não quer dizer que essa terra vai ser destruída, mas novo ali está no sentido de ser restaurado a sua forma original, de ser restaurada a sua condição anterior, ou seja, vai ser uma transformação para melhor. Então a terra vai ser um lugar agora de paz, de bonança. A saúde vai ser plena praticamente nesse período milenial. As pessoas vão viver bastante anos, bastante. A pobreza será erradicada, porque o mundo hoje sofre as consequências. Depois que o homem peca, o pecado não só atinge a raça humana, mas como atinge também os animais e os vegetais e o reino, todo o reino são afetados, todo o universo é afetado. Mas no milênio isso já vai começar a ser restaurado, a terra já vai produzir em demasia. Vai ter alimento para todos, meu irmão, todos. Imagine hoje, o mundo produz tanto alimento que daria para alimentar certamente a população mundial toda, mas não consegue. Não consegue, mas no milênio isso será um fato, isso será uma constante, meu irmão. A terra vai produzir e produzir muito, muito mesmo, para que ninguém, escute só, ninguém vai passar por necessidade nesse período milenial. Então, o drama da pobreza vai ser erradicado, assim como da saúde. Os dramas religiosos também vão acabar. Porque as incertezas, os desvios que tanto tem, hoje se procura o caminho certo. Uns procuram no hinduísmo, no budismo, islamismo, esoterismo, espiritismo. Meu irmão, no milênio vai ser tudo completamente solucionado, pois todos saberão que existe um só Deus. Vai ser nesse período. Por isso a palavra de Deus nos fala. Porque Cristo vai se manifestar e todo olho verá e toda língua o confessará que Ele é o Senhor e todo joelho se dobrará diante de Jesus quando reconhecerem que Ele é o Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Então, meu irmão, no período milenial, quando adentrar o milênio, todos vão saber que Cristo é o Senhor e que só existe um único Deus, o Senhor Jesus Cristo, aquele que tudo pode e tudo vê. Então, isso vai ter no milênio. Esse drama religioso também vai ser acabado. Então, meu irmão, esse milênio, que é o reinado de Cristo, quando nós falamos de milênio, é o reinado de Cristo. Cristo assentar-se-á no trono de Davi e reinará de Jerusalém sobre todas as nações. Cristo que vai reinar. E Jerusalém será a capital mundial. De ano em ano as pessoas vão subir a Jerusalém para reverenciar Cristo. Aquele que quiser aprender alguma coisa subirá e terá a resposta, porque a terra vai se encher plenamente do conhecimento do Senhor. Por isso a Sagrada Escritura é clara quando fala lá em Apocalipse, o capítulo 20, do versículo 1 ao 7, fala 6 vezes 1000 anos. 1000 anos, meu irmão, é 1000 anos literais, vai ser um reinado de paz, 1000 anos de paz. Tudo isto, meu irmão, vai ser vivenciado nesse período de paz, que é onde Cristo estará reinando sobre esta terra. Já falamos anteriormente que Satanás vai ser aprisionado, o pecado vai ser praticamente erradicado, embora as pessoas vão estar em corpo humano, algumas pessoas vão estar em corpos físicos, em corpos humanos no milênio, e isso é suscetível ao pecado, porque a natureza humana ela é pecaminosa por si, mas não vai ter influência mais do tentador nem do pecador, então vai estar livre da ação do inimigo. Por isso a palavra de Deus nos fala bem claro: a alma que pecar, esta morrerá, porque Cristo regerá essa terra, meu irmão, com a sua vara de ferro. Ou seja, Cristo irá reinar. Aquela alma que pecar, esta morrerá, porque isso não vai ser mais aceito no período milenial, porque é um período de paz, de tranquilidade. Como eu falei anteriormente, os hospitais praticamente vão ser erradicados. Os profissionais da saúde, profissionais da segurança pública, certamente não vai existir penitenciárias nem presídios. Não vai. Porque vai ser um reino de paz. É Cristo que estará reinando.
Cristo estará reinando. Os animais, o seu instinto será mudado. Imagine só, o leão vai voltar à sua forma primária, como era vegetariano, como Deus criou não só os animais, como os seres humanos vegetarianos. Mas depois Deus concedeu que o ser humano viesse a comer carne, assim como os animais, o instinto animal mudou devido ao pecado do ser humano. Mas no milênio isso vai ser restaurado. Por quê? Porque Satanás estará preso. Não vai ter ação nenhuma dos demônios nem de Satanás sobre a humanidade. E ele vai estar aprisionado durante esses 1000 anos. E quem vai participar do milênio? Quem vai participar deste milênio? Na lição passada nós até comentamos sobre isso um pouco, porque a gente falou que Cristo vai voltar com seu poder e glória com a igreja para resgatar Israel. E os inimigos de Israel serão exterminados, porém as nações amigas vão entrar o milênio. E essas nações amigas, meu irmão, são as pessoas que estavam em corpos físicos, em corpos humanos. Não só essas pessoas, os gentios, vamos falar assim, bem como aquele 1/3 de Israel que escapou do massacre do anticristo na guerra do Armagedon. Então essas pessoas vão entrar em corpos humanos, corpos físicos, vão entrar para o milênio. A igreja estará participando do milênio em corpo glorioso, bem como Cristo também, meu irmão. Então, quem participará do milênio? Isso é facílimo de responder. As pessoas que passaram pela grande tribulação e passaram com vida, fazendo parte das nações que eram amigas de Israel, e o remanescente de Israel, a igreja em corpo glorificado. Essas são as pessoas que vão adentrar no milênio, bem como aquelas que vão nascer durante o milênio, porque a terra, meu irmão, imagine só, um período de 1000 anos de paz, com a reprodução humana, vamos falar assim, irá crescer, vai ter uma grande densidade populacional na Terra, embora o período da grande tribulação vai exterminar praticamente mais da metade da população mundial. No período do milênio, no período de 1000 anos, a Terra se encherá de muitas pessoas, porque é um período de paz, de bênção, é um período propício para se ter filhos, é um período propício, meu irmão, para ter uma família grande. E vai ter família grande, porque as pessoas vão viver bastante tempo, bastante anos. Então essas pessoas vão participar do milênio. A igreja glorificada, em corpo glorificado. Os humanos, vão falar assim, os humanos, as pessoas que ainda estão em corpos físicos, porque a igreja foram humanos que foram transformados. Tem um corpo agora glorioso, igual ao de Cristo. E isso é fácil de entender, meu irmão, porque Cristo, quando morreu, ele ressuscitou em corpo glorioso e habitou nesta terra aqui durante 40 anos, para mostrar que assim como ele foi, nós também seremos. Cristo comeu com o corpo glorificado, ele comeu peixe, comeu pão, isso está claro nos evangelhos. Ele aparecia para os discípulos viam e entendiam que era o Cristo, sabia que era Cristo que estava ali, mas a diferença é que aqueles que estão em corpo glorioso, eles não vão estar sujeitos às leis físicas nem naturais dessa terra, porque eles vão ter acesso diretamente ao Senhor Jesus quanto à terra. Eles não vão precisar de casas, vamos falar assim. Não vão precisar agora se relacionar com as pessoas de forma amorosa, porque Cristo já falou sobre isso, porque nós seremos como os anjos, que não se dão nem se dá em casamento. Então a igreja vai estar aqui habitando na terra, em corpo glorificado, e vai estar habitando com as pessoas em corpo físico. A diferença é que aqueles que estão em corpo glorificado não estão sujeitos mais ao pecado. Eles estão libertos totalmente do pecado, diferentemente dos humanos, que os humanos em carne física, em corpo físico, os humanos ainda que não foram transformados, tiveram seu corpo redimido, estarão vivendo em corpos físicos, então sujeitos ao pecado, porque esse corpo é corruptível, é mortal. Mas até que ele se revista da imortalidade, da incorruptibilidade, meu irmão, aí sim ele vai estar ausente do pecado como os corpos glorificados. Então essas pessoas são as que participarão do milênio. Observe, meu irmão, que a primeira ressurreição, que fala que é a ressurreição do justo, ela já começou-se. Ela não vai se dar em um momento único, ela começou-se onde? Em Cristo, porque Cristo é a primícia dos que dormem. Nós devemos entender isso. A primeira ressurreição é para a vida, a segunda para juízo. Então a primeira ressurreição vai se dar até o fim do milênio. Até o fim do milênio, porque as pessoas que não se rebelarem contra Cristo durante o milênio, essas sim terão os corpos transformados para entrar
num estado perfeito. Os ímpios, a segunda ressurreição que é para a morte, as pessoas ressuscitarão em corpos mortais, meu irmão. Não em corpos redentivos, nem glorificados, mas serão lançados no lago de fogo e enxofre, assim como foi lançado o anticristo e o falso profeta. Que o anticristo e o falso profeta são dois homens e foram lançados no seu corpo físico para sofrer o tormento eterno. Eles não vão acabar, não vão ser aniquilados nem exterminados, mas vão sofrer eternamente. Diferente dos que aceitaram a Cristo, porque a igreja já foi transformada, porque Cristo é a primícia dos que dormem. No arrebatamento vai acontecer mais transformações, ou seja, Cristo já foi o primeiro. Isso tudo aqui está referente à primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição é um evento contínuo que vai se terminar apenas no final do milênio, porque até na grande tribulação vai morrer gente que não vão negar Cristo, e essas pessoas vão ser ressuscitadas sim, vão ser ressuscitadas em corpos gloriosos. Então, meu irmão, a gente tem que entender que a primeira ressurreição, quando a Bíblia fala, não é um evento que vai acontecer unicamente em um dia, vamos falar assim, em um período, não, mas em vários. Cristo já ressuscitou, então Cristo é a primícia dos que dormem. Então a primeira ressurreição, minha irmã, ela está em processo de execução, porque Cristo já foi o primeiro, no arrebatamento da igreja vai acontecer, e tudo isso está referente à primeira ressurreição. Então quando se fala de primeira ressurreição, não é um momento que vai acontecer em um ponto, em uma data específica, não. Ela é um processo contínuo que vai se findar no milênio, porque depois do milênio vai acontecer a segunda ressurreição, que é para a morte, que é a ressurreição dos ímpios, que vão ressuscitar em corpos físicos para receber a sua condenação eterna. O milênio tem alguns objetivos. Nós já falamos também que Cristo vai se assentar no trono de Davi, porque como é a sétima dispensação e existe uma promessa sobre o Messias, que o descendente de Davi irá sentar-se no seu trono e regerá todo mundo, porque Israel, meu irmão, vai ser a sede do governo do Messias, e nesse período Cristo estará reinando nesta terra. Então Cristo vai se assentar no trono de Davi e regerá tanto Israel quanto a igreja, porque a igreja vai fazer parte sim dessa administração com Cristo, conforme fala em 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 e 27, que vai ser esse reino que o Messias vai estar com a igreja. Vai ser um reino, sim, a maior representatividade vai ser dos judeus, porque Cristo está sentado sobre o trono de Davi, e as 12 tribos de Israel vai ter os 12, vão ser regidas por Cristo, e Cristo estará ali regendo. Então, Cristo vai se assentar no trono de Davi no milênio e vai ser a conclusão do plano divino para Israel. Porque Deus teve um plano para Israel. Quando Deus fez de Abraão, pegou Abraão e de Abraão, de ti farei uma grande nação, é a nação que Deus tinha escolhido para proclamar as boas novas de salvação de Deus. Porém, os seus não receberam. E como os seus não receberam, meu irmão, tudo isso Deus está deixando para tratar com Israel num período da grande tribulação. E Deus vai tratar com Israel. E durante o período milenial, Deus vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu à nação de Israel, porque vai ser estabelecido tanto seu território de uma ponta a outra, como Israel irá comandar o mundo através de Cristo, porque Cristo estará reinando no trono de Davi. Jerusalém será a capital mundial, isso nós já falamos. E sobre esse tempo de justiça e paz também nós já falamos, que a natureza vai ser restaurada. E que natureza é essa que vai ser restaurada, meu irmão? A natureza animal, a natureza vegetal, a natureza espiritual, todos os aspectos da natureza do ser humano será restaurado durante o período milenial. Por quê? Porque o homem não vai estar sujeito mais ao tentador, ao diabo, estará livre das tentações e das astutas ciladas do inimigo, que hoje nós vivemos sobre essa égide de quê? De estar sempre ali resistindo à tentação, buscando a santificação. Já no período milenial não vai precisar mais disso, porque agora aquele que pecar é por si envergonhar si mesmo. Porque não vai dizer mais que foi tentação, que foi culpa, não. Mas agora o homem vai pecar devido à sua própria natureza humana. E vai ter pecado, vai sim. Mas no período vai ser bem restrito nesse período milenial, porque Cristo estará reinando. E vai ser um período de paz, de tranquilidade, de gozo.
a terra vai produzir sempre bem, sem precisar de agrotóxico, de produto, sem precisar de nada, vai ser tudo natural. Por quê? Porque a terra vai começar agora, meu irmão, a se restaurar. A terra vai começar agora a ter, como era no princípio, lá no Jardim do Éden, tudo aquilo vai como se voltar, agora vai ser regredido. Por isso, 1000 anos vão se passar de restauração, despoluição dos mares, despoluição dos rios, as florestas vão florescer, árvores frutíferas, a terra não produzirá mais espinho nem cardo, porque ela vai ser restaurada. E tudo isso é a natureza sendo restaurada, porque Cristo assim nos prometeu e vai acontecer. O conhecimento de Deus será amplo, isso nós falamos também, que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, porque isso é o que vai acontecer no período milenial. Vai acontecer um efeito, um grande movimento missionário para Israel. A evangelização vai acontecer. Estará isso em primeiro plano, porque o evangelho não vai deixar de ser pregado. Cristo vai estar reinando, mas as pessoas vão estar pregoando, porque vão nascer pessoas durante esse milênio que vão saber que o Senhor é Deus e tudo aquilo que Cristo fez. Imagine só uma pessoa que vai nascer no milênio. Foi uma pessoa que não vivenciou a vida aqui na terra como nós estamos vivendo hoje, sendo tentado, provocado pelo inimigo para pecarmos, para sair da posição diante de Deus. Imagine só as pessoas que vão passar pelo período da grande tribulação, que vão morrer salvo em Cristo, imagine só. E as pessoas que não morreram durante a grande tribulação, mas vão entrar no milênio. Agora imagine só essas 3 tipos de pessoas e vai nascer um 4º tipo de pessoa que aqui não passou por nenhuma coisa dessa, porque as pessoas que vão nascer no milênio vão nascer no mundo praticamente perfeito, no mundo belo em que se nada precisa, tudo acontece, não vai ter preocupação mais em fazer vestibular, não sei o que eu vou fazer da minha vida, porque se a pessoa se preocupar só em viver da agricultura, ele vai viver bem e muitos anos da sua vida, porque a terra tudo produzirá de bom. Então a terra vai se encher do conhecimento de Deus. Não só do conhecimento, vamos falar assim, das coisas seculares que vai estar na época, mas quanto às coisas espirituais de Deus, eles vão entender, vão compreender, porque isso vai ser apregoado para que as pessoas que vão nascer durante o milênio entendam qual foi o sacrifício pago por Cristo na cruz. E eles têm que entender isso, têm que compreender, porque para ser salvo tem que passar por Cristo. Ninguém é salvo sem passar por Cristo, porque a salvação é pela graça, sem merecimento, tem que passar por Cristo. E Cristo pagou um alto preço por isso. E por fim, o milênio não é o fim de todas as coisas, porque muitas pessoas acham que o milênio vai ser o fim de todas as coisas. O milênio, o nome já diz, meu irmão, são um período de 1000 anos. Mas depois desses 1000 anos, o que vai acontecer? O que irá acontecer depois do milênio? Então, o milênio é um período de 1000 anos em que Cristo reinará na terra. O fim só se dará quando Cristo entregar o reino por completo ao Senhor, conforme fala em 1 Coríntios 15. Cristo vai pegar tudo e entregar a Deus Pai, mas quando ele colocar por debaixo de seus pés, por os cabelos de seus pés, toda a potestade, porque ele vai vencer por todos. Porque até esse momento, meu irmão, Satanás ainda está preso. Observe só que Cristo, um anjo enviado por Cristo, prende Satanás durante 1000 anos e Satanás será solto depois desses 1000 anos. Mas para que Satanás será solto depois desses 1000 anos? Justamente para testar, meu irmão, para colocar em prova. Certamente sabe quem é aqueles que nasceram durante o milênio. Porque aqueles que nasceram durante o milênio não tiveram essa influência maligna que nós temos hoje, não tiveram essa influência satânica de ser tentado, de ser colocado à prova. Então Cristo vai colocar à prova, porque em todo o período dispensatório, em todas as dispensações, Cristo sempre permitiu, sempre autorizou que o inimigo, meu irmão, colocasse à prova a fidelidade do homem, a fidelidade do ser humano. E não vai ser diferente para aqueles que nasceram durante o milênio, porque a terra vai estar praticamente povoada novamente. Certamente a população, em sua grande maioria, vai ser de mais de pessoas que nasceram durante o milênio do que aquelas que entraram para o milênio. Então Satanás vai ser solto para colocar à prova. Por isso o milênio não é o fim de todas as coisas. O fim de todas as coisas ainda não é o milênio, porque o milênio, 1000 anos vão passar. E depois disso, meu irmão, isso é o que nós vamos falar na aula que vem, que vai falar sobre o julgamento final e os novos céus e a nova terra. Então, se você está nos acompanhando, está gostando dos comentários, e se perdeu algum comentário,
Tem uma playlist que dá para você acessar qualquer vídeo, qualquer aula deste trimestre, bem como a aula de hoje e a aula da próxima semana, que é uma continuação dessa. Então, que você continue nos acompanhando, nos abençoando e assim que o Senhor nos ajude e nos fortaleça para que possamos crescer, tanto na graça quanto no conhecimento de nosso Senhor. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa a pontuar, pode deixar nos comentários que assim que possível nós estaremos retornando. Então, que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio de seu canal. EBD Fácil e Motivadora. Deus abençoe os irmãos.